bem com vocês? Deixo o slide aqui para avisar que nós vamos começar. Eu queria agradecer realmente a presença de todos e esse momento que nós vamos nos acomodar na cadeira, tranquilo, levar o nosso pensamento ao alto, chegando até o nosso Mestre Jesus. E com ele e toda a sua equipe maravilhosa, equipe esta que se encontra, já nos acompanhando, nos atendendo, nos socorrendo. Também para agradecer pela oportunidade de hoje, poder estar aqui renovando as nossas energias, recebendo tratamento, enfim, temos tudo o que precisarmos. Equipe querida, está aí conosco hoje, nessa data tão especial. Que possamos trazer um pouco, um cisco de boas novas, para que possamos seguir em nossa caminhada firme e forte, e com bastante alegria no coração. Está aí conosco hoje, Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Deixa eu... Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia dizem que na vida não existe o acaso. É a pura verdade. É a pura verdade. No dia 21 de abril, estava agendado para eu estar aqui com vocês. Mas por, assim, coisas de ordem familiar, eu troquei com o Marcelo. E o Marcelo estaria aqui hoje com vocês. E é o que eu digo. Hoje, o meu dia hoje já começou diferente. Uma energia tão gostosa. Porque falar de Maria, que bênção. Eu sou duplamente agraciado, porque a minha mãe desta encarnação também chama-se Maria de Lourdes, a quem, inclusive, a gente, ouvindo um pouquinho a história de Maria, aí nós vimos a importância da Mãe Santíssima. E eu fui buscar algumas coisinhas falando sobre esse espírito elevadíssimo que é Maria, tá? O quanto ela nos é importante, porque imaginem vocês tendo aí a incumbência, a missão de receber aqui, numa encarnação, somente Mestre Jesus. Olha só, será que nós estaríamos preparados para isso? Nós sabemos que a espiritualidade, ela faz tudo certinho, tá? E a maneira, como as coisas aconteceram na vida dela. Aí eu fui pesquisar.
Ah, aí, é lógico, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre Maria, me aguçou a curiosidade, que todo mundo tem mãe. E Maria teve mãe. Você sabe o nome de Maria? O nome da mãe de Maria? Por coincidência, é o nome da minha madrinha, Ana. Minha madrinha de batismo. Eu sou um católico não muito bem sucedido, né? Como vocês já sabem. Hoje eu estou aqui na doutrina espírita. E o pai dela é Joaquim, tá? Então, esses são os primeiros personagens da vida de Maria que foi preparado, tá? Então, como que a coisa aconteceu? Como é que foi a concepção aí, né? Como é que Maria chegou à encarnação dela? O pai dela foi proibido. Tinha um rabino, um sacerdote chamado Rubem, que proibiu, porque naquela época o Joaquim era uma pessoa que fazia era uma pessoa muito bondosa, que ele fazia muita doação, tá? Mas ele contrariava as leis judaicas. O que aconteceu? Ele foi proibido de ir ao templo. E o que ele fez? Ele falou, bom, porque ele não tinha um filho. E ele falou, ele sentiu, puxa vida, então eu vou me retirar. Ele ficou muito triste, se retirou. Ele ficou de jejuar 40 dias e 40 noites em uma montanha deserta. Tá? Porque ele pedia isso. Ele queria falar com Deus. Porque ele queria ter, né, um filho para poder ter, assim, ser agraciado com a religiosidade da época. E, por sua vez, a mãe Ana, imagina, o marido longe, 40 dias, 40 noites no deserto, ela chorava bastante, porque ela não sabia, né, como é que se ele estava bem, se ele estava mal, se ela já estava viúva. Então, né, essa incerteza, ela também tinha muita fé, a Ana. E ela pediu fervorosamente, né, recorreu aos céus. E aí um anjo chegou até ela e disse o seguinte: o Senhor ouviu as tuas preces, Ana. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. Ele falou um filho, mas não disse uma filha. Então, o anjo falou um filho. E é o fruto do teu ventre. Será conhecido em todo o mundo. Então, a espiritualidade já falou, olha, você vai ver, você vai ser, né, mamãe, e essa criança que vai vir vai ser conhecida em todo o mundo. E, no mesmo tempo, Joaquim, lá no deserto, também recebeu uma visita. E que a mensagem que chegou a ele foi o seguinte: o Senhor também ouviu tuas preces, Joaquim. Desce aqui, vai até a Ana, tua mulher, porque ela conceberá em seu ventre. E ele, feliz, desceu, voltou para casa, tá? Retomou o lar, e depois de algum tempo, Ana engravidou e deu à luz a uma menina, a qual recebeu o nome de Maria. Maria, realmente, quando a gente pensa em Maria, eu comecei a imaginar naquela época toda a coisa complicada que era aquela época. Aí, uma coisa que eu sempre me questiono quando assim, eu leio, né, sobre a história desses espíritos assim, maravilhosos, eu falo, até onde vai a nossa fé, não? De pedir e receber. E Maria, quando tinha 3 anos, ela é levada pelos seus pais no templo judaico. E lá permanece sob a tutela do sacerdote até os 12 anos. Por que até os 12 anos? Até se tornar mocinha. Mas, diz que na vida nem tudo é como a gente pensa, como está programado. Já estava na programação, né? Que naquela época, Maria, ela estava órfã. E aí, o que os sacerdotes fizeram? Que eles se reuniram lá os viúvos da região e, sendo orientado por um anjo, escolheram José para recebê-la. Aí que José entrou na vida da Maria. Porque, inclusive, José era um homem velho. Tá? Então, ele ficou a incumbência de cuidar de Maria. Segundo o apócrifo de Tiago, olha assim, então o dever de José era proteger aquela menina, porque ela assim, a Maria era bem jovenzinha, tá? E ela era considerada pelos representantes lá na época do judaísmo,
que era uma enviada de Deus, então ele tinha a incumbência de cuidar de Maria. Eu já comecei a pensar em José também, né? José podia ter escolhido tanta coisa, não? Tem até uma música aí, né? Podia casar com Sara, não, mas estava já predestinado, já estava tudo acertado que ele iria cuidar de Maria. E como é que faz, né? Lá em Lucas, ele fala o seguinte, que a Maria, aqui tem duas vertentes. Uma mais levada pelo catolicismo aí, lá no Evangelho de Lucas, ele fala que ela se manteve virgem, tá? E que Jesus tinha sido concebido pelo Espírito Santo. Então aí, tanto é que Allan Kardec, ele pensa um pouco diferente, tá? Por isso que na doutrina espírita, essa visão, né, que nos chegou através do Evangelho, ele trata de uma forma um pouco diferente. E ele fala o seguinte, que assim, essa coisa de ela engravidar virgem, talvez explicaria a fecundação. Mas isso tem um porquê daquela época. Por que se falou tudo isso? Justamente por causa de não tratar a sexualidade como uma coisa banal. Tanto é que, então isso foi falado pelos sacerdotes da época, que isso que era virgem, que era uma concepção, mas, tá? Segundo a doutrina espírita, assim, não vamos divagar muito sobre, né, a condição, mas a doutrina espírita fala um pouco diferente, tá? Aí nos remete a pensar, se tudo, diz que nada acontece por acaso, nada assim, eu tenho só 5 filhos, pum, saiu, né, brotou da flor. Não é bem por aí. Tudo acontece, tudo tem. Até, inclusive, eu falo muito para o jovem da importância, porque se Deus colocou o sexo na humanidade, ele é muito importante. Esse é um discurso, inclusive, que eu levo muito para os jovens. Sexo não é parquinho de diversão. É algo divino que Deus nos colocou, que nos dá a oportunidade de dar a oportunidade de outros espíritos, de outros irmãozinhos reencarnarem para cumprir a sua missão. Então, algo divino, sim. E isso também é através de o quê? De um ato de amor, tá? E que, então, assim, o que foi apregoado na época, tá? Não estava de acordo com a lei natural. Para ter uma criança, precisam ter um homem e uma mulher no momento, né, divino. E ele fala, né, até porque a reencarnação, toda ela é planejada. Então, Allan Kardec, ele traz essa mensagem para nós. E aí a gente começa a espiritualidade superior planejando a reencarnação de Maria. Então já estava tudo certo. Que ela ia ter um pai chamado Joaquim, a mãe chamada Ana, que ela iria ficar de 3 anos até 12 anos num convento lá com sacerdotes, que ficaria, né, órfã, e seria assim, protegida por José. É lógico, o amor acontece, tá? E aí, então, esse mito aí surgiu justamente porque a igreja naquela época, né, estava voltando aqui, porque naquela época existia muita promiscuidade. Muita promiscuidade. Então, é uma forma de não se... São 2 carros para tirar lá embaixo, que não vai levar multa. Tem a Picanto FSB 1146 e uma picape CAT 4383. Para tirar do local, senão será agraciado com uma multa da URBS. Ele deixará um brinde. Ele vai deixar um brinde, Tá? Obrigado, Márcia. Então, vocês veem essa... Aí a gente começa falando de Maria. Aí eu comecei a pesquisar, fiquei, né, pensando bastante aí. E aí essa visão, né, espírita sobre Maria. O pessoal lá de baixo. Tá. Provavelmente, se ninguém desceu, mas deve ser algum trabalhador da casa que está por aí. Tá? Então, você vê, o espírito de Maria, tá?
Imagine só aquela mulher que ia ter em seu ventre somente Jesus. O Espírito puro que é essa, né, que Maria o é, que recebeu essa missão nobre, sim, de trazer. Tanto é que eu fiz até eu estava lá em casa, eu tenho essa mania de fazer fluxograma, aquela coisa toda que eu vou fazer, mas na verdade depois a espiritualidade rasgou e jogou fora, para mim não fazer isso. Então eu fiz de uma outra forma diferente, eu fiz aqui um roteirozinho para entender um pouquinho quem era Maria. Né? E todo mundo pensa aí, até, inclusive isso aqui, algumas coisas daqui, eu extraí de um vídeo que nós temos lá no YouTube, do José Carlos de Luca. Fantástico. Eu fiquei, né? Porque eu vi do Haroldo Dutra, do De Luca. O De Luca, ele fala muito mais, assim, a forma de se comunicar, eu me identifico mais com o José Carlos de Luca. É o meu jeitão. Então, esse espírito, você vê, Maria, na verdade, quando se fala em Maria, Maria é sinônimo de amor. Por isso que eu falei da minha mãe. A minha mãe, né, dentro, eu vejo assim, muita, assim, é lógico, ela tinha defeito como nós temos, está evoluindo também, ela já está lá em cima, já está cuidando de mim lá em cima, eu continuo dando o trabalho aqui embaixo para ela, mas é isso, Maria é sinônimo de amor, tá? E aí eu fui buscar aqui nessa coisa da Maria, e Maria, ela tem hoje uma missão que fala assim no livro Memórias de Suicida, que descreve algumas atividades de Maria, que fala que ela cuida de resgatar suicidas. Olha que coisa, não, é só a mãe mesmo fazer. Quando eu li isso daqui, você sabe onde eu pensei? Onde eu me permiti ir? Eu pensei muito que eu moro perto do Mineirão, perto do presídio. Quantas Marias eu vejo lá em dias de visita? São raros os pais que visitam o filho no presídio. Mas a mãe se sujeita a todo tipo e qualquer de constrangimento para exercer o ato de amor de ver o filho de visitar. Tá? Então, assim, e Maria lá, né, na espiritualidade está cuidando, sim, e os mesmos, esses espíritos suicidas são encaminhados para o Hospital de Maria de Nazaré, que tem até uma instituição que é dirigida por Camilo Cândido Botelho, tá? Que ele fala que cuidar disso daí é realmente uma das missões que ela tem lá em cima, tá? Além de cuidar de todos nós aqui. Puxa vida, não? A gente mal consegue cuidar de nós mesmos que dos outros aí. Então, Maria, né, tem essa coisa da dedicação. Agora, aqui que eu vou pegar, porque eu trouxe do De Luca, que eu achei fantástico, um pouquinho da Maria. Maria foi uma mãe muito jovem, ainda bem que hoje, não é novidade hoje em dia, né? Hoje em dia, quantas mães jovens tem por aí? Que se casou com José, teve, né, assim, a missão nobre de receber Jesus. E aí na história, a história de Maria e Jesus andam ali muito próximo, apesar de falar pouco de Maria, muito de Jesus, né, que chegam até nós, mas Maria sempre esteve ali. E, inclusive, quando Jesus foi levado para fazer a circuncisão, o Simeão pediu para pegar ao colo e falou para Maria que ali estava, né, que ela era uma pessoa abençoada, que ele estaria o homem que iria mudar o mundo, mudar as pessoas. E naquela época também tinha a fofoca, viu? E a fofoca correu solta que chegou até Herodes, que aqui o Messias havia chegado, e o que Herodes mandou fazer? Matar todas as crianças que tinham nascido do sexo masculino. Ou seja, a intenção dele era... E é lógico, matar Jesus não é fácil. Não vai matar nunca. O que fez um anjo foi avisar Maria e José que isso iria acontecer. E o que eles fizeram? Pegaram Jesus, um camelo, pense só, foram lá para um deserto, num camelo sol quente. Naquela época não tinha Uber, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Então tinha que... Foram lá. Então, olha a passagem deles, né, junto aí com Jesus. E
ser mãe, eu costumo sempre falar, pai não educa filho. Quem educa filho é a mãe. Ela está toda hora, desde da sua concepção, 9 meses no ventre, daí a firmeza da mãe, a doçura da mãe, né? Então, imagina só educar Jesus, porque Jesus também é uma criança, e Jesus também deu muito trabalho para Maria, quem acha que não deu, porque Jesus cresceu não só no tamanho, como em sabedoria. E tem umas historinhas de Jesus que contavam o seguinte, que um dia ela foi procurar Jesus, 6 anos de idade, ele estava no meio de ladrões. Jesus no meio de ladrões. E o que Jesus estava fazendo lá? Falando com os ladrões que eles mudassem de vida, que aquilo não era coisa boa, que acreditassem em Deus. Então, com 6 anos, eu já comecei a imaginar. Então, imagina uma mãe. Eu falo, às vezes, eu perco a minha neta de vista, eu já fico meio doido. Imagina uma mãe que vê o filho baixar no meio de ladrão. E, para ajudar muito, o que acontece? Um dia, Maria está lá em casa, Jesus vem com um monte de ladrões. Você vê que ele gostava, né? Assim, ele sempre falava, ele veio para curar os doentes, não os sãos. E estava também para trazer o quê? Tentar resgatar aqueles que estavam no descaminho. Chegou em casa, falou, mãe, eu trouxe os meus amigos aqui, eles estão todos com fome, e eram todos ladrões. Então, você vê a criança, então, o trabalho assim, que Maria teve na criação de Jesus, porque até ele, né, cumprir a missão dele, que ele veio até nós. Então, olha só, aí eu comecei a pensar, vocês pararam para pensar como é que devia ser a vida de Maria naquela época, não? Bom, ela despertava, como todos nós, levantava, como todos nós. Eu anotei aqui para não esquecer. Ela fazia comida também, viu? Fazia pão. E naquela época não tinha micro-ondas, tá? Era tudo no forno, a lenha lá mesmo. Lavar roupa. Ela lavava roupa também. Maria também lavava roupa. E não tinha lavadora. Onde que ela lavava roupa? Alguém já viu como que a mulher, eu falo porque isso eu acompanhei muito, é muito similar à minha época de infância, era no rio. É uma tábua batendo a roupa no rio. Naquilo que parece naqueles filmes. Então, a vida de Maria não era muito, né? A vida dela era como a nossa. Ela preparava a comida para a ceia e servia também. Além de tudo, ela frequentava a sinagoga. Tá? E, é lógico, como toda pessoa da época, também era aí o quê? A nascimento, casamento e enterro. E aí tem uma coisa aqui que acontecia, né? Eu até que, inclusive, algumas virtudes, eu começo a ver como Maria era virtuosa. O quanto isso nos dá de referência, de onde até chegar lá não vai ser fácil, não. E assim, porque Maria, intelectualmente, não era o forte dela. Maria era rica onde? No coração, na bondade, na doçura, na meiguice, na firmeza da educação, porque ela educou Jesus até ele ter seguido o caminho dele. Tá? E, na verdade, quando é que Maria, em que momento Maria passou a ser a intercessora, passou a ser... Porque, assim, toda vez que eu preciso de algo, eu digo, Renê, toda vez que eu estou no meu sufoco, para quem que eu peço? Eu peço para a mãe. Como sempre eu pedi muita coisa para minha mãe, eu peço para Maria. E Maria, ela é a nossa intercessora. Ela para mim, e o que ela pede. Mas em que momento Maria se tornou nossa intercessora? Eu acredito que nós estávamos lá nesse evento. Isso foi num casamento. E casamento naquela época, que nem agora, não é que nem agora, não, você vai num buffet aí, ou vai numa chácara, faz uma churrascada, vai de manhã, volta à tarde, às vezes quando até vai de um dia e dorme e volta no outro.
Naquela época começava na quinta e terminava no domingo. Eu pensei em uma coisa que eu não vou falar para vocês, porque o meu mentor me deu um tremendo puxão de orelha. Então ele falou, não fala, porque você comparar essa situação do casamento, quando Maria foi a nossa intercessora, se tornou a nossa intercessora, do que você pensou, você vai ver só quando você sair do centro, você vai ter comigo. Então eu não posso contar. Você já viu que, eu falo que eu tenho um lado criança que é terrível, ele é terrível. Então ele falou, não faço, então não vou fazer. Eu, como quem pode manda, quem tem juízo obedece. E aí aconteceu onde? Nesse casamento. O que aconteceu nesse casamento? Faltou. E o casamento da época tinha assim muita música, muita dança, muita alegria. A gente vê muito em filmes aí da época. E faltou o vinho. E aí ela percebeu que faltava o vinho. E o que aconteceu? Ela chamou Jesus. E Jesus, naquela ocasião, ele lembrou Maria que ainda não era a hora dele. E Maria, danada que era, né? Ela chamou lá, né, os empregados e chegou perto, Jesus perto, né? Jesus estava perto, falou, olha, viu? Acabou o vinho? Conversa com ele, tá? E saiu de fininha. E deixou. E aí Jesus não teve jeito. Ela falou que ele resolveu o problema, então sobrou esse abacaxi lá para Jesus resolver. E assim, tanto é que lá no vinho, eram 6 tinas grandes, né, que eram em torno de 120 litros. E foi quando ela intercedeu para que aquela festa não acabasse logo. Então, naquele momento, Maria se tornou nossa intercessora. Ou seja, então, tudo que pedi, porque o pessoal não foi pedir para Jesus, foi pedir para Maria. Ela chamou Jesus, olha, está acabando o vinho, acabou o vinho lá para não acabar a festa, né? Sei que você pode. E ele falou, mulher, isso aqui não é a minha hora. Tanto é que ele nem falou mãe, ele falou mulher. Agora, eu até anotei aqui a frase correta, mas está por aqui. Então, aí, aqui, olha, não chegou a minha hora. E tinha lá. E tem uma coisa que é interessante, que mãe é uma coisa engraçada, né? Eu lembro muito dessa coisa da doçura de mãe, que na minha casa, porque isso que toda mulher, assim, a mãe, o dom, né, da maternidade, eu acho fantástico. Eu sou, assim, fã de carteirinha. Quando eu vejo uma mulher levando no seu ventre uma criança, eu fico, assim, realmente, falo, puxa vida, que bênção. Tá? Porque eu sei, e mãe é isso. Eu lembro que o meu pai eu fui criado meu pai não era militar, mas o regime de casa era militar. Tinha hora para tudo. Na época eu era noivo, tinha que estar 10 horas em casa, 10 e 1 você dormia na rua. Eu só não dormi porque minha mãe abria a outra porta. Tá? Então, mãe é isso. E aí, pensando na caminhada de Maria, você vê que nem tudo são flores. Como é que foi? Vamos ver aqui, quando é que Maria se tornou mãe da humanidade? Ela se tornou nossa intercessora durante um casamento. E quando é que ela se tornou mãe da humanidade? Vocês sabem quando foi? Pense vocês vendo seu filho na cruz, ali. Aí a gente fica imaginando a dor. Mas não só a dor de Maria, a dor de Jesus também. Vendo ali sua mãe, né, visualizando ali, presenciando todo aquele sofrimento dele. Ninguém gosta de ver o outro sofrer. Então Jesus também sentiu dor por aquilo. E Maria, que ainda pior, não podia fazer nada. E uma coisa que chama atenção naquela época, né, na época, os homens muito bravos, guerreiros, batalhadores, naquele momento, quem estava lá? Maria, assim que relato, Maria Madalena e João Evangelista. João devia ter mais ou menos 16 anos. E os homens, ó. Aí pergunta-se, você vê como. Então, essa coisa de ter poucos homens
em eventos importantes, ainda é pequeno, desde aquela época. Eu vejo aqui nesta casa. Apesar que eu fico feliz que aumentou, viu? Graças a Deus, os homens estão deixando vir à tona o seu lado feminino. Estão vindo agora para esses encontros. Porque isso é muito importante. Porque nós temos, assim como a mulher tem o seu, né? Masculino e feminino. Então, a gente fica imaginando aquela situação. E Jesus, né? Olhando aquela situação, Jesus falou para Maria: Maria, eis teu filho, se referindo a João Evangelista. E para o João Evangelista falou: João, eis aí a tua mãe. Foi nesse momento em que Maria se tornou a mãe da humanidade. Tá? E aí o que aconteceu? Maria, a partir daquele momento, inclusive, né, depois do desencarne de Jesus, ela foi morar mesmo com João Evangelista, onde ela ficou até desencarnar. E ela desencarnou lá na ilha de Pátimo. Tá? Então a gente começa a ver a passagem de Maria, como é linda essa passagem, quão grande. Eu tenho um amigo que ele fala: quão divinal é esse espírito que suportou toda essa passagem dela e soube levar com galhardia. E aí nós ficamos pensando em nós, o que nós podemos fazer com relação a Maria. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Olha só, inclusive uma coisa que Maria tinha bastante era paciência. E nós temos paciência? Temos que desenvolver. Maria era super paciente, né? Porque ela era doce. Imaginem vocês morando com Maria. E aí, como é que seria? Já pensou no levantar? Você está levantando da cama, deu aquela topada no pé da cama, vai chegar lá, vai chegar na cozinha e encontra com Maria. Como é que vai ser aquela reação, não? Em dar assim, de frente com aquele espírito. Você, bom dia, mãe, tudo bem? Você não vai. Então, eu fico, é isso que nós temos que nos propor, acordar todo dia dessa forma, trabalhando a nossa paciência, a tolerância, a doçura de Maria. O que está faltando hoje no nosso meio é doçura. Tá? Independente, diz que o diabético, o pior diabético é aquele que não é doce. Ele não é doce perante a tudo aquilo que acontece. Tá? Então, essa coisa... por que eu digo que hoje, para mim, é uma data, né, bem-aventurada? Hoje é dia de Maria. Maria, nossa mãe. E domingo, nós vamos comemorar o quê? O Dia das Mães. Poder reverenciar as nossas mães de todas as nossas encarnações. Fazer uma prece para todas elas que nos trouxe a esse plano terreno para dar-nos a oportunidade de poder evoluir enquanto espírito. Então, quem tem a mãe ainda encarnada, não esqueça de dar, mas não só nesse dia, tá? Nesse dia é um beijo especial. É um abraço gostoso, um abraço carinhoso. Diga para sua mãe o quanto ela é importante, porque ainda tem muito receio, principalmente essa juventude, né, que é rebelde, está na fase da aborrecência. Valorize a sua mãe. Dê importância para sua mãe. Isso é importante. Eu falei que eu comecei de iluminado, não falei? Não podia ser diferente. A minha mãe estava comigo. E a minha mãe, tá? A minha mãe, Maria de Lourdes, tá? Essa figura, ela falava uma coisa sempre para nós. Eu lembro de uma carta que ela me mandou, e que eu tenho isso guardado no coração. Ela sempre derramava sobre o meu coronário, assim: filho, que Nossa Senhora Aparecida
derrame uma chuva de rosa branca em você, aromatizada, que possa perfumar a tua caminhada. E quando nós falamos de Maria, eu falei de Maria de Lourdes, quantas Marias não temos? Nossa Senhora, será que é diferente? Maria, Nossa Senhora Aparecida, Maria de Fátima, Maria do Carmo? É sempre a mesma mãe, depende de onde ela está, né, se manifestando. Eu queria terminar agora o nosso encontro com uma homenagem para as mamães dessa nossa encarnação. É um versinho que eu encontrei, não deu tempo de... É assim, o meu mentor falou, olha, você está atrasado, não tem muito tempo, é esse mesmo que vai. Mãe, tá? Tem a capacidade de ouvir, olha só, mãe, como é fantástico, ouvir a capacidade do silêncio. E para uma mamãe, a melhor música é quando a porta da entrada da casa se fecha. Essa é a melhor música para a mãe. A mãe adivinha pensamento, por isso, acreditem no pensamento, no sentimento. Ela encontra a palavra certa nos momentos incertos. Tá? Nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruim. Na hora do nosso sufoco, é na mamãe que a gente vai buscar esse conforto. A sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar. Sua existência em si é um ato de amor, gerar, cuidar, nutrir, amar, amar, amar. Amar com amor incondicional, que nada espera em troca, afeto desmedido, incontido. Mãe é um ser infinito. Numa simples, eu não sei, eu estava aqui pensando, que na verdade eu fiz uma coisinha aqui, eu só vou me preocupar com o volume para não atrapalhar o trabalho lá embaixo, que deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Ana, se tiver muito alto, você me avisa que eu paro, tá? Eu adoro isso aqui. Vamos ver se sai. Fábio, não está saindo som aqui. Hã? Eu gosto dessa música, é de Nossa Senhora Aparecida, tá? A gente fala de Nossa Senhora. Eu gosto, eu tenho, eu não sei se, às vezes a minha esposa fica com raiva de mim, porque é essa música que eu gosto. É só voltar. Então eu queria, a nossa prece de encerramento, eu gostaria que todos fechassem seus olhos, elevando ao céu, e deixando essa música fluir pelo seu ser, que passe pelo seu espírito, e que possamos agradecer a cada momento de nossa existência o poder da gratidão, que nós possamos exercitar esse amor maternal infinito que toda mãe dedica ao seu filho, não importa a condição que ele se encontre, aonde se encontre, agradecendo as nossas mamães, para que Deus dê a ela tudo de melhor, saúde, paz, prosperidade, doçura, ternura, carinho. E para nossas mamães que já mudaram de plano, que ela esteja ao lado do Mestre Jesus, nossa mãe, que possa estar, e que ela possa se sentir, sim, amada por nós, mesmo em outro plano. Sabemos que um dia estaremos juntos, e que ela tenha muita luz, e que ela saiba que nós aqui, o nosso amor é infinito também, e que nós agradecemos a ela por se permitir, por nos aceitar nessa encarnação, para que possamos nos tornar um ser melhor, e que ela continue cuidando sempre de nós,
onde quer que estejamos. Que assim seja, em nome de Jesus.